Na aula passada, vimos a Gabi chocada com a informação de que o tamanho efetivo populacional das onças era bem menor do que o que ela tinha contado. Para entender o argumento do Fred, vamos começar falando no que origina e mantém a variabilidade gênica em uma população. A variabilidade gênica, a heterozigosidade, é definida por essa fórmula aí, que é chamada fórmula do equilíbrio de Wright-Fisher. Ela tem dois fatores importantes: a taxa de mutação neutra e o tamanho efetivo de população. Mas o que é tamanho efetivo de população? Bom, a definição formal de tamanho efetivo populacional foi feita por C.O. Wright. Ele falou: tamanho efetivo populacional, também chamado de NE, é o número de indivíduos que uma população idealizada deveria ter para ter a mesma dispersão das frequências alélicas sob deriva gênica, ou a mesma quantidade de endocruzamento. Nossa, é muita palavra, né? Mas se você for traduzir isso para o português direitinho, significa é o número de indivíduos que interessa para a evolução. Isso significa que indivíduos que sejam jovens demais ou velhos demais para reproduzir não vão contar. Assume também, isso é a parte mais importante, que os indivíduos não são aparentados, porque quando os indivíduos são aparentados, a chance de eles formarem homozigotos, por exemplo, é maior, porque eles têm mais alelos em comum. E assume também que todos os indivíduos se reproduzem igualmente. Então, de uma maneira geral, o que a gente observa é que o tamanho efetivo populacional, que nem o Fred falou para a Bia, é muito menor que o tamanho nominal. Vou dar um exemplo para vocês. Essa é a fórmula do tamanho da heterozigosidade em função do tamanho efetivo populacional e da taxa de mutação. Fazendo um pouquinho de aritmética, a gente chega a uma fórmula que permite que eu deduza tamanho efetivo populacional multiplicado por taxa de mutação em função da heterozigosidade, que é muito mais fácil de medir, vocês aprenderam nos outros módulos. Um estudante meu estava fazendo um trabalho com o sururu, que é como se fosse um mexilhão que tem na Bahia. Estudando enzimas, ele encontrou uma heterozigosidade de 0,213. Aí falou assim, bom, agora vamos usar a heterozigosidade para saber quantos sururus tinha naquela praia. Usando aquela fórmula, nós partimos dela sabendo que a taxa de mutação neutra para isoenzimas é mais ou menos 10 a menos 7, e nós chegamos a 676.620 indivíduos. Nossa, é muito sururu. Só que os trabalhos que os ecólogos haviam feito naquela mesma praia indicavam uma população de mais ou menos 1 bilhão de sururus. Mais de 1.000 indivíduos por metro quadrado em alguns lugares. Então, olha que diferença enorme. Por que os ecólogos estimavam 1 bilhão e nós estimamos menos de meio milhão, um pouco mais que meio milhão? Bom, existem três grandes fatores que fazem com que o tamanho efetivo populacional seja menor do que o tamanho nominal, que é aquele que os ecólogos contam. Vamos começar pelo primeiro, que é a variância reprodutiva. O número de filhotes que cada fêmea tem numa espécie não é igual. Isso varia. Basta vocês pensarem assim, quantas pessoas vocês conhecem que têm o mesmo número de irmãos que vocês? Quantos que têm mais irmãos que vocês? Quantos que têm menos irmãos que vocês? Então, o número de filhotes por fêmea é muito variável. Ele segue uma distribuição estatística de Poisson. A gente já tinha visto normal, binomial, Poisson. Isso significa, na prática, que algumas fêmeas vão ter mais filhotes que outras. Isso vai fazer com que tenha uma chance maior de ter irmãos se cruzando ou se encontrando, ou primos se encontrando. Por exemplo, imagina um limite em que só 2 fêmeas da população têm filhotes, as outras não têm. Seria uma enorme variância. O que ia acontecer na próxima geração? Todo mundo ia ser meio parente, né? Como que eu vejo qual é a influência da variância da reprodução no tamanho efetivo populacional? Tem uma fórmula para isso, que é essa aqui que eu estou mostrando. O tamanho efetivo vai depender do tamanho populacional, mas também da variância da reprodução, que é uma variância de Poisson. Aí você vai falar para mim, pô, Solé, como é que agora eu vou ter que ver a variância de Poisson? A variância de Poisson é a mais fácil que tem. A variância de Poisson é a média. Então é muito fácil. É só trocar essa variância aí pela média. Por exemplo, nos guepardos do Serengeti, o número médio de filhotes por casal
ao longo da vida é 5,72. Então, cada fêmea tem 5,72 filhotes. E o número de adultos naquele parque é de 300. Baseado nisso, qual é o tamanho efetivo da população? Bom, olhando a fórmula, a gente é só colocar 4 vezes 300, porque 300 é o número de guepardos que tem lá, e 5,72 é a variância, porque é o número de filhotes que cada fêmea tem. Então, calculando isso, dá 155 guepardos efetivos. Ou seja, eu tenho 300 nominais, mas na verdade eu tenho 155 efetivos, o que significa que só pela variância reprodutiva eu já perdi 48% do número de indivíduos efetivos na população. Próxima coisa que diminui o tamanho efetivo é a proporção sexual. Isso é porque, se você tiver uma proporção de 1 para 1, é o melhor possível para não ter muito aparentado. Mas se eu tiver muito mais de um sexo do que o outro, começo a ter aparentados na próxima geração. Vamos ver um caso extremo. Eu tenho 49 vacas e um touro. O que vai acontecer com essa população? Esse touro vai ser o pai de todos os filhotes da próxima geração, ou seja, a próxima geração, todos os filhotes vão ser irmãos por parte de touro. A fórmula para calcular o tamanho efetivo em função da proporção sexual é essa aqui. É basicamente 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas, dividido pelo total da população. Usando isso no caso das minhas vacas e touros, eu chego a 3,92 animais. Ou seja, 49 vacas e um touro valem efetivamente o mesmo que 2 casaizinhos de uma vaca e um touro. Vamos fazer um exercício para ver se vocês pegaram isso legal. Eu tenho 2 situações, os dois num parque no Quênia. No primeiro são os tigres. Eu tenho 500 adultos, sendo 300 machos e 200 fêmeas. E o outro são os leões. Eu tenho 100 machos e 400 fêmeas. Qual dos dois tem o maior tamanho efetivo? Bom, como eu falei que quanto mais parecido, maior o tamanho efetivo, já indica que deve ser os tigres, porque era 300 e 200, enquanto que o leão era 100 e 400. Mas a gente pode calcular. E calculando, a gente chega aqui no caso dos tigres, aqueles 500 indivíduos efetivamente eram 480, e no caso dos leões, os 500 indivíduos eram efetivamente 320. Vamos voltar aos nossos guepardos do Serengeti. Lembra que eles eram 300, mas por conta da variância reprodutiva tinham caído para 155? Bom, agora vai cair um pouco mais, porque a proporção sexual deles não é 1 para 1. Os ecólogos disseram que é 15 para 38. 15 machos para 38 fêmeas. Então, baseado nisso, qual deve ser o tamanho efetivo? Bom, primeiro eu tenho que transformar esse 15 para 38 em alguma coisa que eu possa usar para converter em número de machos e número de fêmeas. Eu faço isso fazendo uma porcentagem. 15,38 dá 53, então 15,53 dá 28,3% de machos e o resto são as fêmeas. 28,3% dos 155, que era o efetivo, dá 43,87 machos, eu faço a mesma coisa com as fêmeas e agora eu posso calcular o tamanho efetivo. E quando eu calculo, eu chego a 125,8. Então agora eu perdi, por causa da proporção de machos e fêmeas não ser igual, eu perdi mais de 19% do tamanho efetivo populacional. Juntando as duas coisas, eu tinha 300 guepardos e eu agora estou chegando a uma perda de 58% do tamanho efetivo populacional. Terceiro fator importante para tamanho efetivo populacional: a estabilidade populacional. O tamanho efetivo depende da estabilidade evolutiva, porque, como eu disse, no fim depende muito de quanto o pessoal é aparentado. Se a população manteve um tamanho estável ao longo do tempo, tem menos chance dos indivíduos serem aparentados do que se ela passou por um estrangulamento. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse uma população que tinha 20 mil indivíduos, uma população bem grande. Ela permaneceu com 20 mil durante um tempo, aí aconteceu um incêndio, uma catástrofe e ficou só 2 indivíduos. Só que esses 2 se reproduziram bem, então a cada geração triplicou o número de indivíduos. Então a cada geração ele triplicou, de 2 foi para 6, para 18, por assim por diante, até que na geração 13 ele chegou a 39.366 indivíduos. Então agora eu tenho até mais do que antes, eu tinha 20 mil
e agora eu estou com 39 mil. Mas será que o fato de que lá atrás, 13 gerações atrás, ele caiu para 2, vai afetar o tamanho efetivo agora, depois desse monte de gerações? Bom, para fazer isso, a gente usa a média harmônica dos tamanhos populacionais. A média harmônica é 1 dividido pelos inversos dos tamanhos populacionais. Quando a gente faz isso, a gente chega a um valor de 17,33. Ou seja, aqueles 39 mil bichos efetivamente ainda só são 17. Tudo por causa de um estrangulamento que aconteceu lá atrás. Ou seja, aquele estrangulamento fez com que a população perdesse, mesmo hoje em dia, 99,9% do seu tamanho efetivo. Então, comparando proporção sexual, taxa de reprodução, variância reprodutiva e estrangulamento, a gente vê que realmente o estrangulamento é o mais importante de todos. Isso vai ser fundamental para a genética para a conservação. A coisa mais importante realmente é evitar os estrangulamentos populacionais se a gente quer manter um tamanho efetivo populacional não muito pequeno. Resumindo, tamanho efetivo populacional é o número de indivíduos que importam para a evolução. Aqueles indivíduos que contribuem de maneira independente para a próxima geração. Qualquer coisa que torne esses indivíduos mais aparentados, seja porque tem uma variância grande demais na reprodução, seja porque tem mais de um sexo do que do outro, ou principalmente porque houve um estrangulamento populacional no passado, vai fazer com que alguns indivíduos tenham alelos transmitidos com mais frequência do que outros. Isso vai diminuir o tamanho efetivo. Então, proporção sexual diferente de 1 para 1 diminui o tamanho efetivo. Variância reprodutiva alta diminui o tamanho efetivo. Oscilações de tamanho populacional diminui o tamanho efetivo. Então, isso responde à pergunta da pobre Gabi, que tinha contado 50 onças e o Fred falou para ela que era muito menos.